VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Logística, Sistemática de Comércio Exterior. Conhecer a formação do preço de exportação. Olá pessoal, nesta videoaula iremos entender como funciona o ponto de equilíbrio. Fabiane Veras. Descrição: ela está em pé, é branca, cabelo preto, curto, cacheado, olhos castanhos, usa óculos, veste blusa preta com blaze preto, usa brincos pequenos e anel dourado, visto da cintura para cima. O ponto de equilíbrio é a quantidade que eu preciso vender em quantidade de valores para que iguale a minha receita com os meus custos. Vamos ver o gráfico a seguir. No gráfico a seguir, ele mostra o seguinte: a reta de custo total está cruzando-se com a reta da receita total. Este ponto onde ela cruza aí, eu tenho uma receita total igual aos meus custos totais. Então, neste ponto, significa o ponto de equilíbrio. Então, a quantidade e receita que eu preciso vender para que eu tenha empatado os meus custos com as minhas receitas. Para que eu preciso entender isso? Eu preciso entender isso para elaborar um preço e vender uma quantidade de produto, no mínimo, neste limite, nesta quantidade. Se eu passar, eu terei lucro. Agora, se eu vender a menos que essa quantidade, eu vou ter prejuízo. Vamos entender agora a fórmula do ponto de equilíbrio. Como você pode ver na figura a seguir, o ponto de equilíbrio ele é composto por alguns itens: o custo fixo total, preço unitário de vendas e o custo variável unitário. Então, o ponto de equilíbrio é igual ao custo fixos totais dividido pelo preço unitário menos os custos variáveis unitários. Para entendermos melhor, vamos ver o próximo exemplo. Exemplo 1. A empresa Vinho do Mundo S.A. pretende entrar no mercado da China e vender cada garrafa de vinho A por um preço de R$50. O custo variável unitário é de R$10. O custo fixo anual é de 150 mil. Qual será o ponto de equilíbrio? Então, vamos aplicar a fórmula. Ponto de equilíbrio eu não tenho, é o que eu preciso entender. Aí eu tenho custo fixo total, tenho 150 mil. Custo variável unitário, tenho R$10 por unidade. O preço do produto unitário, tenho R$50 a unidade. Então, vamos aplicar a fórmula agora. Ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo dividido pelo preço unitário menos o custo variável unitário. Eu tenho o custo fixo total? Tenho 150 mil. Então, 150 mil vai para o denominador de cima. Dividido por quem? 50, que é o quê? É o preço unitário do produto. Menos 10, que é o custo variável unitário. Então, dessa equação, dessa fórmula, eu vou ter 150 mil dividido por 40, que é 50 menos 10. Fazendo esse cálculo, eu vou ter 3.750 unidades. O que significa isso? Que meu ponto de equilíbrio é em 3.750 unidades. Se eu vender o produto vinho A R$50, para que empate meus custos com minha receita, eu preciso vender 3.750 unidades. Tá? Vamos ver um outro exemplo para ficar mais claro. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma outra operação. Vamos lá. Suponhamos que, para um outro produto, vinho B, a empresa Vinho do Mundo já sabia o ponto de equilíbrio. Então, ela tinha que vender 5 mil unidades. Tenha um custo variável de R$15 e tenha um custo fixo total de R$100 mil. Como podemos calcular? Agora, vamos inverter a fórmula. Vamos evidenciar o preço unitário. Então, o preço unitário vai ficar igual ao custo fixo dividido pelo ponto de equilíbrio mais o custo variável unitário. Temos um ponto de equilíbrio? Temos 5 mil unidades. Temos o custo fixo? Temos R$100 mil.
Temos o custo variável unitário? Temos, R$15. Então, agora vamos aplicar a fórmula. Como é que fica? Preço unitário é igual a 100 mil dividido por 5 mil mais 15. 100 mil dividido por 5 mil vai dar 20. 20 mais 15 é 35. Ou seja, significa que o preço unitário de venda para esse ponto de equilíbrio de 5 mil tem que ser R$35 por garrafa. Então, para eu chegar nesse ponto de equilíbrio de 5 mil unidades, eu preciso vender cada garrafa a R$35. Bom, pessoal, esse ponto de equilíbrio é fundamental para a gente entender até que ponto ou até qual valor e qual quantidade de produtos eu preciso vender mínimas para que eu não tenha prejuízo, empate pelo menos minhas receitas com os meus custos e despesas. Ok? Obrigada, espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho e estudem bem essa videoaula, que iremos utilizar isso nas atividades. Muito obrigada e até a próxima. Som direto, Juliana Aguiar. Imagens, Juliana Aguiar. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Direção de arte, Miguel Machado. Edição, Anderson Ferreira, Danilo Albuquerque. Professor autor, Fabiane Veras. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Juliana Novaes. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em abril de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.